it puts everybody in a really good position, especially as it pertains to security and minerals and everything else. How long would the deal be, Mr. President? Infinite. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O fanfarrão Donald Trump chegou a Davos querendo meter medo a toda a gente e, ao mesmo tempo, querendo convencer toda a gente que toda a gente gosta dele. A tensão provocada pelo presidente dos Estados Unidos na relação com os seus aliados, pela vontade de anexar um território semi-autónomo da Dinamarca, aliado na NATO, pode, no entanto, começar a ser ultrapassado. Trump, num discurso muito longo, começou por garantir que não iria usar a força e, à noite, já tinha desistido de aplicar tarifas aos países europeus que se opusessem à anexação da Groenlândia. Ao mesmo tempo, anunciou um acordo ao nível da NATO, justificando dessa forma o recuo. No entanto, nada é definitivo quando na cabeceira da mesa de negociações está o T-Rex, como lhe chamou o democrata governador da Califórnia, Gavin Newsom. Mas a forma como começou e acabou o dia de Trump em Davos mostra que a forma unida e firme como reagiu a Europa acabou compensada. O mundo está a mudar, mas sem uma direção certa e previsível. Neste episódio, conversamos com Manuel Poejo Torres, investigador e consultor da NATO, comentador da SIC. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Manuel Poejo Torres. Trump descartou o uso da força militar para anexar a Groenlândia porque percebeu que nem internamente, mesmo para muitos republicanos, isso seria aceitável. Viva. Bom, Donald Trump é igual a si mesmo. Acabou por fazer aquilo que alguns de nós estavam à espera. Capitular sobre a sua exigência máxima para poder, provavelmente, através de uma negociação, atingir uma vitória, embora de pirro, mas atingir uma vitória que seja vendável aos republicanos. Donald Trump sabe que virtualmente impossível que o Senado e o Congresso bloqueiem as suas decisões e as suas ordens. Era necessário 2/3 do Senado e 2/3 do Congresso para que isso acontecesse. Neste momento, no Senado, existem 5 republicanos que colocam-se numa posição ao lado dos democratas contra estas exigências e a fórmula de se fazer política por parte de Donald Trump. Os democratas no Senado precisam de pelo menos mais 12 republicanos que alinhem com eles. Para quê? Para poderem ter 2/3 dos senadores, 17 republicanos, com os democratas, são 2/3 dos senadores, para poder fazer um voto de protesto às ideias de Donald Trump. Mas isso não resolve nada, Paulo Baldaia. Isso é algo que depois é discutido em Congresso, e no Congresso os democratas não conseguem mover os congressistas. Não. Impedir que Trump leve a sua avante. No entanto, Trump, como estavas a dizer, recuou de tal maneira que não apenas já disse que não usa a força, mas encontrou um acordo na NATO que ele está a vender como sendo um acordo infinito, ou seja, para sempre, não é? Isto faz com que a NATO deixe de estar morta à espera de funeral. É a NATO 3.0 de que fala o presidente da Finlândia? Não creio para já ainda, porque no meio de todo esta tempestade de ideias e de palavras e de tweets de Donald Trump, também saem tweets em que Donald Trump diz que vai retirar 200 oficiais dos comitês e dos centros de excelência da NATO. E, portanto, todo o processo que leva à retirada desses oficiais é um processo extraordinariamente complexo e não acontece do dia para a noite. Isso não acontece dessa forma. Porquê? Porque até na crise com Charles de Gaulle, quando a França abandonou a NATO e deixou uma cadeira vazia,
não saiu verdadeiramente da NATO, abandonou o comando integrado de forças, mas manteve-se no interior da NATO. Ora, Donald Trump o que está a fazer é utilizar o valor e o instrumento do medo e da coerção para poder atingir marcas pessoais e para tentar negociar um better deal, um melhor negócio para si, para os seus e para a sua agenda política, especialmente para mostrar aos republicanos mais da ala mais ligada ao MAGA, que de facto Donald Trump consegue fazer aquilo que mais nenhum republicano, que mais nenhum presidente conseguiu, encostar os europeus às cordas. E é isso que está aqui em causa. É isso que está aqui em causa. Portanto, eu desde o primeiro dia que tenho apontado para esta retórica forte de Donald Trump, sempre apontei e mantenho a minha posição de que Donald Trump não tem interesse nenhum em tomar por via militar a Groenlândia. Isso era correr contra, era jogar contra os seus objetivos. O próprio MAGA não é tem favorável a uma intervenção militar. E militar. o próprio mercado e Wall Street reagiu negativamente a esse tipo de formulações, essas ideias anacrónicas. E, portanto, Donald Trump, que é muito sensível ao Financial Times e é muito sensível à Bolsa, sabe perfeitamente ler, cada vez que se vende dólar, que as políticas não caíram Mas bem. depois não sabe o que é Groenlândia e Islândia, não é? Depois confunde-se. Mas também, Donald Trump também tem uma idade avançada e pareceu bastante sonolento face àquilo que aconteceu na noite anterior com o Air Force One. Mas parece-me ainda assim, voltando à NATO 3.0, que nós estamos num processo de transição. Eu não acredito em sentenças de morte ou uma organização que nos ofereceu paz durante quase 8 décadas e não podemos simplesmente descartar a segurança que essa organização nos deu. E foi na NATO que se conseguiu o acordo para resolver o problema da Groenlândia, o princípio de acordo que existe, que Trump anunciou. Não é? Absolutamente. E eu queria tocar nesse ponto, mas antes referenciar algo muito importante. Durante este discurso de Davos, Donald Trump teve a ousadia de dizer que tudo deu à NATO, mas que a NATO nunca devolveu nada aos Estados Unidos. Isso é uma grande mentira. É uma mentira que dói, é uma mentira profunda. Foi acionado uma vez e foi para os aliados ajudarem os Estados Unidos depois do ataque de 11 de setembro. Não? E os aliados dos Estados Unidos derramaram sangue em proteção dos interesses americanos no Iraque e no Afeganistão. Morreram muitos milhares de soldados europeus para poder proteger aquilo que não era uma guerra europeia. Era uma guerra entre os Estados Unidos da América e os seus adversários no Médio Oriente. Mas sim, o artigo 5º foi acionado e sabe, Paulo Baldaia, não foi acionado a pedido dos Estados Unidos. Foi acionado sem que os Estados Unidos o pedissem, por solidariedade de todos os membros aliados. Foi o Conselho do Atlântico Norte que o acionou. E os Estados Unidos nunca o pediram. Portanto, a NATO deu sempre tudo aquilo que os Estados Unidos queriam, inclusivamente 5% do PIB para a defesa. Portanto, é ao contrário. É a NATO que tudo dá e que dos Estados Unidos pouco tem recebido. É? Pouco tem recebido. Sobretudo estes Estados Unidos liderados por Trump. Não é? Sobretudo Estados Unidos liderado por Trump e liderado de uma forma pouco transparente, porque não encontramos aqui uma estratégia tradicionalmente e classicamente montada. Encontramos um conjunto e um agregado de valores, de objetivos expressos em signal, portanto em aplicações de mensagens com ódio aos europeus à mistura, da forma como nós vimos aquelas mensagens partilhadas entre Pete Hegseth e J.D. Vance, e imediatamente compreendermos como é que esta administração americana vê e percepciona os europeus. Isto tem que ser entendido e precisamos de um secretário-geral da NATO com a capacidade política de não se sentir ofendido com aquilo que ouve e que lê, mas com a capacidade de conseguir jogar com Donald Trump. Eu penso que Marco Rutte, embora seja muito criticado por ceder sempre às exigências e por ter um comportamento sem uma postura à qual estaríamos habituados se fosse Rasmussen ou o seu sucessor, eu penso que Marco Rutte é de facto a pessoa certa para se lidar e para se moldar às exigências de Donald Trump. Em sentido contrário, ou de uma forma diferente, aliás, a Europa apresentou-se unida e com uma posição firme, não na ação, mas na proclamação do que poderia fazer e nas respostas que deu a Donald Trump. Isso será contribuído para, a propósito, por exemplo, do pacote anti-coerção.
terá contribuído para Trump também abandonar a ideia de uma guerra de tarifas que iria para a economia global e para a economia dos Estados Unidos iria ser muito preocupante. Isso é muito interessante, porque de todos os instrumentos e de todas as ações que os europeus utilizaram e afirmaram usar durante a última semana, Donald Trump fala de todas, menos precisamente da bazuca comercial que os europeus têm ao seu dispor. Foi bem anunciado. E foi bem anunciado, portanto não fala por dois motivos. Não fala ou porque reconhece o seu impacto e prefere ignorar publicamente, claro está, ou não fala porque não o reconhece e porque está focado naquilo que de facto lhe criou ou que lhe colocou areia na engrenagem e ficou focado no envio de um pequenino contingente, mas muito importante contingente, de militares que levavam a bandeira europeia, a bandeira dos aliados da NATO, para a Groenlândia. Levar a bandeira quer dizer mostrar que estão presentes. Mostrando que estão presentes é uma sinalização de ação. E Donald Trump ficou focado nesse ponto, em detrimento daquilo que seriam as consequências económicas e financeiras se a bazuca fosse ativada. Aliás, Donald Trump não quer falar do assunto e preferiu ignorar. Parece-me a mim que onde há fumo, normalmente há fogo. E isto pode ser algo que levou Donald Trump a pensar: está na altura de reduzir a tensão, baixar a coerção para já, para tentar negociar com quem estiver disponível para negociar. Mas, mais uma vez, tenta pedir o mundo e a lua e depois contenta-se com uma vitória de pirro e apresenta como se fosse algo absolutamente histórico. E na comunicação ele é bom, de facto. Só para fecharmos a nossa conversa, se desta desordem atual em que os mais fortes exercem o poder pela força está a nascer uma nova ordem mundial, o que papel é que pode caber à Europa? O que é que a Europa pode fazer por si própria? Na política internacional, as lições que são identificadas são rapidamente aprendidas. Tentativamente rapidamente aprendidas. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as tomadas de posição que a Europa hoje vai tomar em função deste reposicionamento estratégico dos Estados Unidos da América vão alterar a forma como a Europa faz política para o futuro, quando já não existir Donald Trump e existir um outro líder de outra administração americana. E estas lições não vão ser esquecidas tão cedo. Vão ter que ser mais, a Europa vai ter que ser mais independente, depender mais de si própria. Nós temos ouvido as declarações de von der Leyen de ontem e as declarações de extensão de mercados e de interesses financeiros à Índia, a extensão de interesses ao mundo, de abertura de portas quando algumas estavam semi-fechadas. E, portanto, não falou diretamente sobre a China, mas certamente que não fechou a porta à China. E isto quer dizer que quando os Estados europeus perdem, mesmo que de forma temporária, um dos seus maiores aliados, o mercado americano e a administração americana, essa confiança e essa quebra de confiança vai ter custos e consequências terríveis para o futuro dos novos desenhos internacionais. E o problema aqui está na formulação do espaço da União Europeia, se será um mero espaço confinado à geografia europeia, ou se de facto esta transformação do sistema internacional vai obrigar os europeus a procurarem aliados e a integrarem aliados para lá das geografias europeias. Eu estou claramente a falar de Estados como o Canadá, que fazem parte do ADN e da tradição da liberdade e que faz parte da nossa tradição da liberdade e democracia e que, portanto, está neste momento rodeado por um parceiro que neste momento é um adversário económico. Temos que pensar se queremos proteger e construir as nossas comunidades ou se de facto temos que considerar se estamos preparados para o novo mundo. Está a chegar a terceira edição do Expresso Podfest. É já no próximo dia 27 de janeiro, terça-feira, no auditório da Universidade Nova de Lisboa. Ao longo do dia, o público poderá assistir a gravações ao vivo de podcasts de referência do Expresso, participar em conversas exclusivas e acompanhar debates que ajudam a antecipar os temas que vão marcar 2026. O Expresso Podfest reforça assim a proximidade entre autores e ouvintes, afirmando o compromisso do Expresso com a inovação editorial e a qualidade dos conteúdos em áudio. A entrada é livre, mas é necessário inscrever-se em, tome nota,
podfest@expresso.pt. Nós vamos lá estar a partir das 14h. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.